Shalom, irmão. Shabbat Shalom. Boa noite para você que nos assiste aqui no canal Teshuvah Total. Eu sou Morelene Oliveira. Vou estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco da porção dessa noite, desse final de semana, desse Shabbat. Eu espero que você esteja com o teu coração aberto, com a tua mente ativa neste momento, para que você possa de fato receber esse entendimento, esse ensino, o estudo dessa noite, que ela possa de fato servir como um caminho para que possa direcionar a sua vida, o seu entendimento, o seu conhecimento, aquilo de acordo com aquilo que a Torá nos ensina, de acordo com aquilo que essa porção traz para mim, para você, para a nossa casa. A minha oração é que o Eterno abençoe o teu lar, abençoe tua casa. Se você está aqui nos assistindo, nos ouvindo, está com algum tipo de enfermidade, que o Eterno, ele de fato libere a cura sobre a tua vida, ele libere a cura sobre a tua enfermidade, sobre essa enfermidade que te assola, que o Eterno de fato, ele possa trazer o alívio necessário para você, para sua casa, para sua família. Isso é extensível a todo o seu lar. Talvez não seja você, talvez seja um filho, talvez os seus pais, talvez os seus vizinhos, talvez o seu amigo, sua amiga, talvez alguém muito próximo de você esteja enfermo. Então, a minha oração é que o Eterno, de fato, surpreenda a cada um de vocês com cura nessa noite de Shabat, nessa noite em que nós nos encontramos com o Eterno, em que a presença dele se faz presente, em que nós nos envolvemos com a sua santa presença, com o teu santo amor, com cuidado que somente o Eterno pode de fato dispensar a cada um de nós. Então que o Eterno te abençoe, que o Eterno te surpreenda, que a presença dele de fato venha trazer algo sobrenatural e extraordinário para a sua vida, para a sua casa, para a tua família, para a vida daqueles que estão próximos de você. Então essa é a minha oração nessa noite de Shabat, que nós possamos adentrar essa noite de Shabat de uma forma extraordinária. Não apenas no ensino, não apenas no estudo aqui da Santa Torá, mas que de fato essa presença gloriosa do Eterno possa te envolver, possa te encher, trazer essa shalom, essa paz que excede todo e qualquer entendimento, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Ok? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Então nós vamos dar início aqui ao nosso estudo dessa noite, que é que nós estamos trazendo o tema, os sonhos, os ciúmes, a recompensa e o preparo. Esse estudo que vai falar sobre Yosef, vai trazer aqui sobre a questão dos sonhos que ele teve, os sonhos que o Eterno deu a ele, a maneira com que ele compartilhou esses sonhos com aqueles que estavam próximos dele, os seus pais, os seus irmãos, a forma com que esses sonhos, essa interpretação, essa leitura desses sonhos, ela foi aceita, ela foi entendida, compreendida por aqueles que o ouviram, o que isso resultou para a vida de Yosef e qual foi a recompensa que tudo isso trouxe para a vida de Yosef naquele momento e como que isso o preparou, serviu como um preparo para tudo aquilo que vai acontecer a posteriori. Então esse vai ser o nosso estudo dessa noite. Da Parashá Vayeshev, e habitou. Deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui. Maravilha. Vayeshev, ou Vayeshev, e habitou. E habitou. Vav, Yud, Shin e Beit.
O Vav tem um valor numérico de 6, o Yud tem valor numérico de 10, o Shin tem um valor numérico de 300 e o Beit tem o valor numérico de 2. E se a gente somar, né, 6 com 10, 16, com 300, 316, com 2, 318. 318 nós vamos ter 3 com 1, 4, 4 com 8, 12. Impressionantemente, nós temos então nós temos, na verdade, a sintetização de 318. Nós temos então 12. 12 é exatamente os filhos de Israel que serão falados aqui, né, os filhos machos de Israel que vão estar sendo abordados nessa porção, que onde Yosef, né, José, ele vai ser aí a figura central, aí, a figura que vai ser abordada nessa porção dessa noite, né, nesse estudo que faremos aqui. Então o texto da Torá começa aqui em Bereshit, capítulo 37, versículo 1, que diz assim: Vayeshev Yaakov ba'aretz Megorei, Aviv ba'aretz Kenaan. E habitou, ou pode ser também e permaneceu, Yaakov na terra das peregrinações, né, ou na terra onde peregrinou o seu pai. Na terra, que terra é essa? Na terra de Canaã, né? Baaretz Kenaan, na terra de Canaã. Vayeshev, ou Vayeshev, tem alguns sinais pictográficos, né? Tem alguns sinais aqui que vão mostrar sobre o seu significado. Ou são chamados também, irmãos, de sinais paleolíticos. Ou seja, antigamente, essas palavras, essas letras, né, elas eram escritas de uma maneira um pouco diferente dessa que nós estamos vendo, né, a maneira com que nós temos hoje do hebraico. A escrita hoje do hebraico, as letras, elas hoje são um pouco diferentes da que eram escritas antigamente. E aí cada uma dessas letras, elas têm significados que se associam a cada uma dessas letras, que são chamados de significados pictográficos ou então paleolíticos, que remonta à história antiga dessas letras. E aí cada uma dessas letras aqui, elas têm um significado. O Vav, que parece aqui um cajadozinho, ele também tem um sentido aqui de prego, de algo que prende, que firma, como eu coloquei aqui, ó, cajado. O Yud é mão, né? Ele tem um significado pictográfico paleolítico de mão, e também de ação, de algo que é executado. O Shin, ele parece dentes, ó. Ele tem sentido de dentes, mas também de chama, né? Você vê, parece que é fogo, né? Aquelas línguas do fogo. E o Beit é casa, é moradia, habitação, é tabernáculo. Então nós temos aqui os significados pictográficos ou paleolíticos, né, dessa expressão aqui, Vayeshev. O Vav não faz parte da palavra, tá? Aqui na verdade o Vav aqui, ele está indicando E, como vocês podem ver aqui, ó, E, né? E habitou, E permaneceu. Yeshev, que seria o Yashev, que seria a palavra aqui, né, o verbo, né, habitar ou permanecer, depende do contexto em que está sendo aplicado. E aí nós temos dentro dessa expressão, e permaneceu e habitou, nós temos então o sentido de que
nós temos algo firme, algo firmado no solo, com ação, chama, dentes, né? Algo que consome, né? O Shin aqui ele tem sentido de consumir, e casa, ou seja, está indicando aqui, veja que a expressão e habitou, ela tem tudo a ver com o que está aqui no sinal paleolítico pictográfico, ou seja, firmou-se no chão, né? Ou seja, algo firme, prego, cajado, obras, né? Ação, mão. Aqui está indicando algo como quando você oferece um sacrifício no altar, né? Quando você oferece o sacrifício ao Eterno, Olá, né? Aquele que sobe, quando os levitas, né? Eles faziam essa oferta de elevação, e casa, ou seja, habitando naquele lugar, ergueu-se um altar de adoração ao Eterno. Então veja que a expressão Vayeshev, ela tem tudo a ver com os sinais pictográficos, né? Então naquele lugar, Yaakov, ele permaneceu, ele levantou um altar ali ao Eterno, ele estabeleceu a sua morada ali, nesse lugar que é posterior, e hoje nós conhecemos como Israel, né? Eretz Israel, né? A terra de Israel. Então vamos dar sequência aqui, né? Nós estamos falando de um acontecimento, de algo que aconteceu ali, e que, de acordo com o Rumash, esse evento ele aconteceu ali por volta do ano de 2216. E aí uma coisa que é interessante, pessoal, é o seguinte, que diferente das histórias, né, dos patriarcas, onde o Eterno está sempre aparecendo, né, de forma clara, direta, conduzindo, direcionando, guiando os eventos com milagres, com intervenções, a história de Yosef, que nós vamos começar a ler aqui agora, ela parece mais uma história que faz mais sentido para mim e para você, porque ela é uma história mais com o pé no chão, é uma história mais literal, uma história mais que remonta mais o dia a dia, o que nós vivemos, realmente aquilo que nós estamos experimentando nos dias de hoje, né, sobre a questão do relacionamento interpessoal, do relacionamento social com as pessoas, daquilo que de fato tem acontecido, o coração das pessoas, né, nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que se fala, as pessoas são muito sensíveis, enfim, é uma história mais pé no chão. Então tudo acontece como uma sequência lógica de causa e efeito. Então os sonhos dos patriarcas, por exemplo, né, eles eram mensagens do Eterno de maneira direta ou através dos seus anjos sobre coisas que iam acontecer lá no futuro. Mas já os sonhos de Yosef, eles são um pouco diferentes. A gente vai ver que os sonhos de Yosef, né, e também as interpretações, a leitura que ele faz dos sonhos para as pessoas que se aproximam dele, é algo mais, como eu posso dizer, mais imediata, mais próxima daquilo que vai acontecer. Então a história aqui de Yosef, que é relatada pela Torá, ela faz essa remontagem muito mais próximo. Os sonhos, as visões que ele tem, é algo que acontece mais próximo. Os patriarcas não, eram sonhos mais distantes, algo que iria acontecer mais no futuro mais longo, ou coisas que nem aconteceram ainda de maneira plena. Então Yosef, ele começa a mostrar algo um tanto quanto diferente dos patriarcas até Israel, Avraham, Yitzhak e Yaakov, né, Israel. Então em Yosef as coisas começam a trazer uma visão, uma compreensão um tanto quanto diferente. Então, mesmo sem o Eterno aparecer de forma explícita na história de Yosef, dá para perceber que tudo segue o plano do Eterno.
Então, é o plano que o Eterno já tinha mostrado para Avraham, dizendo que os seus descendentes eles iriam acabar no Egito, viveriam como escravos e sofreriam, mas que no final seriam libertos. Aqui em Yosef, a gente começa a ver esse desenrolar. Como que tudo aconteceu, como que o povo israelita, eles foram parar no Egito, né, no Mitzray. Então isso tudo a gente vai ver de maneira bem gradual. Né? Então, mesmo sem milagres óbvios, dá para ver que o Eterno ele estava no controle de tudo. Como sempre esteve, como sempre estará. Eu costumo dizer que não é o Eterno que está em nós, mas nós estamos nele. Porque a existência só existe porque o Eterno existe. Então, a existência está no Eterno, e não o Eterno em nós. Eu acho isso muito... Mas, enfim. Então, o Eterno ele usa as escolhas e atitudes das pessoas para cumprir o que ele já tinha prometido. Então, ele já tinha determinado, isso já tinha sido ficado bem claro ali na vida dos patriarcas, nas promessas, nas palavras, na vivência, na visão, enfim. E Yosef ele traz agora uma história mais próxima. O que acontece com ele, as visões, os sonhos que acontece com Yosef, está muito mais próximo daquilo que vai acontecer ali na realidade. Obviamente que a gente vai ver algumas coisas que vai acontecer a posterior e tal, mas integralmente, ou melhor dizendo, a maior parte do que vai acontecer na vida de Yosef e do que ele vai presenciar, do que ele vai viver, do que ele vai contemplar, acontece na vida dele, e ele vai experimentar, e ele vai sentir, e ele vai vivenciar, e é isso que nós vamos ver daqui para frente. Amém? Então vamos lá, pessoal. Então começamos aqui então no versículo de número 2. Eu espero que a leitura não esteja ruim para vocês. Mas isso aqui é só para relatar, tá, gente? Eu já coloquei essa imagem aqui para relatar. Vou mostrar aqui um poço, né, um buraco. Aqui Yosef, os seus irmãos aqui. Para indicar o que vai acontecer a posterior. Tá bom? Então vamos para a leitura, né? Eletoldot Yaakov. Né? Então, eis aí, né? Esta é a genealogia de Yaakov, né? Yosef ben Sheva, Ezre, Shana, Haya, Roe et Echav, Batson, Vehu Naar, et Bnei Bilá ve'et Bnei Zilpa. Yosef, na idade de 17 anos, era pastor de seus irmãos no rebanho. E ele era jovem. Ele estava com os filhos de Biná e os filhos de Zilpa. Bnei Aviv, né? Bnei Aviv, Bnei, cadê? Bnei Aviv, Yaveh, Yosef, et Devare, et Dibatan, Ra'a el Avihem. Ficou, essa claridade aqui ficou ruim para ler. Avihem, mulheres de seu pai, e trouxe Yosef um relato ruim, difamação a respeito deles para seu pai, né? Aqui nós colocamos, né, a respeito deles, né, a respeito de quem? Dos filhos. Para o pai deles, que está escrito aqui, né, literalmente, né, El-Avihem, né, para o pai deles, né, ou seja, para o pai dele, né, para o seu pai. Ve Israel Ahav
et Yosef Mikal banav kiben Zekunin hu lo ve'asav lo kitonet pasim. E Israel amava Yosef mais do que todos os seus filhos, pois ele era o filho da sua velhice. E fez para ele, para Yosef, né, uma túnica de mangas compridas. E aí seria, né, esse registro aqui, né, esse relato aqui que a gente está vendo. Essa imagem aqui, ó, colorida, né, cheia de cores, manga comprida, a túnicazinha que Israel fez para Yosef. Deixa eu deixar aqui no primeiro aqui que fica mais fácil. Vairu Ehav ki oto Ahav avichen mikol Ehav Vaisneu oto velo Yahlu dabro le shalom. E viram seus irmãos, pois seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos. E eles o odiaram e não podiam falar com ele por shalom, né? Não podiam falar com ele plenamente. Né? Eles não conseguiam falar com Yosef de maneira plena, porque eles odiavam a Yosef por conta da forma com que o pai tratava Yosef. E Yosef, obviamente, né, um menino, um garoto, ele cresceu debaixo do que nós chamamos, né, de mimado, foi mimado. Ele era o querido, ele era o queridinho, ele era o adulado, né, ele era... E isso fazia com que os irmãos tivessem inveja dele, né, porque o pai amava ele mais do que a todos os demais irmãos. Porque, como foi dito anteriormente, ele foi o filho que ele teve na sua velhice. É o que nós vimos aqui. Que ele era o filho da sua velhice. Versículo 5. Vai a Halon Yosef Halon Le'ehav Vaiasu desculpa Vaiaged Le'ehav Vaiosifu Ot Sneo Oto. E sonhou Yosef e teve um sonho e contou para os seus irmãos, e foi acrescentado mais ódio neles. Vaiomer Alechem, né? E disse para eles, Vaiomer Alechem, e disse para eles, Shmuna, Halon, Hazé, Asher, Halanti. Ouçam, por favor, o sonho. Ouçam, por favor, o sonho atual que tive. O sonho que tive atualmente, hoje, né? Na verdade não tem hoje aqui. Mas ouçam o sonho que eu sonhei. O sonho que eu vislumbrei, enfim. Verene anachnu me'alemin alumin
Betorha. 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 É isso? Betorha Sadeh. Betorha Hasadeh. Verine Kama. Verine Kama. Alumati. Alumati. E de repente nós estávamos amarrando feixes de trigo no meio do campo. Vegan, é isso mesmo. Vegan nitzav, vegan nitzav, verine tesubena, subena, vegan nitzav, verine subena, alumoteichen, Vatish Tahavena Le Alumati ou La Alumati. E de repente nós estávamos amarrando feixes de trigo no meio do campo, quando de repente levantou-se meu feixe e também ficou em pé. Então seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu e prostraram-se diante dele. Vaiomru ou Vaiomeru lo Echav, e disseram para ele os seus irmãos: Hamalô, Hamalor, Timlor, Aleino? O rei será sobre nós. Im Mashol Timshol Banu Vaiosifu Od Sneo ou Sno Oto Al Halomotav Veal Devarav. O rei será sobre nós, e controlar nos governará. E foi acrescentado mais ódio. O rei será sobre nós, e controlar nos governará. E foi acrescentado mais ódio sobre ele, mais ódio por ele, sobre seus sonhos e sobre suas palavras. Ou seja, ele está dizendo aqui, vamos ver a outra tradução que tem aqui. Você será mesmo rei sobre nós? Acredita que vai nos controlar, que vai nos governar? Isso fez com que eles tivessem ódio de Yosef. Versículo 9, pessoal. Vayachalon od halon. Vayachalod od halon acher. Vayesaper oto le echav. Vai omer. Hine Halamanti, Halon od, Verine
Vehine ha-shemesh. Vehayarech. Vehayarech. Ve'ahad, ou Ehad, Asar, Kohavim, Mishtahavim li. E sonhou mais um sonho depois. E relatou para os seus irmãos e disse: de repente meu sonho, um sonho, mas... E aconteceu que o sol, a lua e 11 estrelas que se prostravam diante de mim, vai a saber el aviv, ve el ehav, vai igar bo aviv, vai omer lo, e relatou para o seu pai e para os seus irmãos: Ma achalon, hazeh, ma achalon, hazeh, asher halamta, rabo navo, ani, ve imecha, ve arra le. Ô mouse, me ajuda aí. Le istachavot lecha arza. O que é o sonho atual que você sonhou? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos venhamos e nos prostremos diante de você com o rosto em terra? Vai aqueno bo, errav, ve aviv, chamar, chamar et hadavar, e o invejar os seus irmãos, e seu pai guardou as palavras. Hadavar. E quando puderam, seus irmãos foram pastorear o rebanho de ovelhas de seu pai em Shechem. E Israel perguntou a Yosef: seus irmãos não estão pastoreando as ovelhas em Shechem? Venha, vou enviar você a eles. E respondeu: aqui estou. Vai Omerlo, disse-lhe, disse-lhe Israel, mas na verdade não está aparecendo aqui Israel, né? Nesse caso aqui ele está subentendido. E disse-lhe, Lechna re'e et shalom. Vá agora, veja se está tudo em shalom, se está tudo bem, se está tudo ok, se está tudo pleno. Achecha, ó, é isso mesmo. Achecha ve'et shalom. Veja se está tudo bem com seus irmãos e com as suas ovelhas. Hatzon, né? As ovelhas. Hatzon. Ve hashevene davar. Vaish lachenu. Me'emek. Hebron. E venha me fazer um relato. Assim ele enviou do vale de Hebron.
Hebron. Vaiavô Shechemá. E ele seguiu até Shechem. Shechemá, aqui está no sentido feminino. Onde o homem o encontrou andando pela região rural. O homem lhe perguntou: o que você está procurando? Estou procurando meus irmãos, ele respondeu. Diga-me, por favor, onde eles estão pastoreando as ovelhas? O homem disse: eles foram embora daqui, eu os vi dizendo, vamos a Dotã. E Yosef foi atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotã. Eles o enxergaram à distância. E antes de Yosef chegar onde eles estavam, já haviam elaborado o plano para matá-lo. Vayomru ish el Ahiv. E disse para eles um homem sobre o seu irmão. Hine Baal Halomot Halazé Ba. Vejam, o dono dos sonhos, sonhador, está chegando. Vejam, o sonhador está chegando. Veja, o Senhor Baal, né? Veja, o Senhor dos sonhos está chegando, está vindo. E uma coisa interessante que a gente precisa entender, pessoal, a gente vai falar isso aqui daqui a pouco. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas de água daqui. Então diremos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Olha que coisa extraordinária isso aqui, pessoal. Os irmãos não entenderam, eles não perceberam de que os sonhos que Yosef teve não eram sonhos produzidos. Eles estavam entendendo que os sonhos eles eram uma forma de Yosef se colocar acima deles. Eles compreenderam que os sonhos que Yosef estava compartilhando com eles, na verdade, era uma forma que Yosef encontrou, que talvez nem eram sonhos. Que talvez era uma forma que Yosef encontrou para poder ser superior a eles, já que o pai o adulava, já que o pai mimava ele, já que o pai deixava bem claro de que ele era o mais querido, ele era o mais amado. Para ele fez vestimentas, uma vestimenta especial, uma vestimenta que o distinguia, o diferenciava dos demais irmãos. Então os irmãos não deram ouvidos de fato à profecia, ao sentido profético desse sonho, ou desses sonhos. Mas eles enxergavam isso como um ato de soberba por parte de Yosef. Então as palavras que saíam da boca de Yosef, para eles era uma afronta. Eles não olhavam no sentido de entender que era o Eterno querendo falar algo, mostrar algo. Eles não entendiam aquilo como uma visão sobrenatural, espiritual. Mas eles enxergavam aquilo dali como uma soberba, como uma afronta. E eles trataram isso de maneira muito... Eles alimentaram, na verdade, a sua Yetzer Hará. Eles alimentaram a inclinação do mal que cada um de nós temos. Nós temos a Yetzer Hará e a Yetzer Hatov.
E nós precisamos alimentar sempre a nossa inclinação para o bem. Para aqueles que não sabem, Yetzer Hará, inclinação do mal, e Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Nós precisamos alimentar a nossa inclinação para o bem e deixar a nossa inclinação para o mal faminta. Obviamente que uma tenta sempre ali se sobressair, e nós, por não percebermos, a gente acaba inclinando e alimentando a Yetzer Hará sem perceber, com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes com uma palavra que chega e que não soa bem aos nossos ouvidos, às vezes a gente está tentando buscar de uma forma o nosso resultado, tentando enfrentar, né, as nossas lutas, vencer as nossas lutas, e às vezes nós vemos pessoas que estão tão felizes, e aquilo começa a nos incomodar, né, e a gente acaba olhando aquilo como uma afronta, e a gente começa a pensar, né, poxa, por que essa pessoa está se dando tão bem? E às vezes é até uma pessoa que não está buscando ser ou cumprir a Torá como nós buscamos cumprir. Às vezes nós vemos que são pessoas que não estão praticando os mandamentos como nós buscamos praticar, e às vezes nós acabamos alimentando a nossa Yetzer Hará sem perceber, e desejamos a vida do ímpio, a vida daqueles que não são praticantes da Torá, não são cumpridores de mandamentos, né? E acabamos alimentando a nossa Yetzer Hará. Não estou dizendo que seja o caso de Yosef aqui com seus irmãos, mas é apenas uma lembrança aqui que me veio à memória, algo que me veio à memória acerca desse assunto. A gente luta, né, todos os dias, a gente enfrenta, né, uma batalha todos os dias com relação a esses pensamentos, a esses sentimentos, a esses desejos, né, que nós temos, e a forma com que nós alimentamos a nossa inclinação para o bem, a nossa inclinação para o mal. Lá em Provérbios 14:30 vai dizer, né, que o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, aqui se destaca, né, como a inveja ela destrói o interior. Mas veja, mais uma vez, a inveja ela é alimentada. Se nós não alimentarmos a inveja, ela não vai nos destruir internamente, né? Mas se nós alimentarmos a Shalom, se nós alimentarmos a Ahavá, o amor, nós não vamos ter esse problema. Por exemplo, Yaakov, né, Tiago, capítulo 3, versículo 16, vai dizer, né, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Shaul Hachalia, né, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas 5:26, não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então veja que essa questão da inveja é um grande problema. E normalmente a inveja ela acontece mediante uma não compreensão de quem somos, do que fomos chamados para fazer, do nosso posicionamento. A inveja é a gente querer aquilo que o outro tem. A inveja é a gente querer estar na posição que o outro deveria estar. Cada um de nós temos um propósito de vida. Só que quando nós não sabemos qual é o nosso propósito de vida, ou se nós estamos vivendo o propósito de vida que o Eterno separou para cada um de nós, nós acabamos espelhando nos outros, e o problema não é espelhar nos outros como referência. O problema é quando nós olhamos nos outros, né, e acabamos desejamos querer ser ou ter aquilo que aquela pessoa tem. Isso é um problema muito sério. Isso é a inveja. E a inveja ela só acontece quando nós alimentamos. Se nós identificarmos a inveja e a gente eliminar, assassinar, matar essa inveja dentro de nós, a gente vai ter um coração tranquilo, né, como
o rei Shilomo, né, escreveu. E aí nós vamos ter um coração tranquilo, que será a vida da carne, né? E não aquela podridão dos ossos que é a inveja. E aí, como eu disse, às vezes a gente deseja até a vida do ímpio, né? Porque às vezes a vida do ímpio ela é mais interessante do que a nossa. Mas, por exemplo, lá em Salmos, capítulo 37, versículos 1 e 2, vai dizer que nós não devemos nos indignar por causa dos malfeitores, do homem mau. Né? Nós não devemos ter inveja daqueles que praticam a transgressão da Torá. Nós não devemos ter inveja dessas pessoas, daquelas que praticam a iniquidade, porque essas pessoas, em breve, no tempo oportuno, no tempo devido que o Eterno determinou, elas vão definhar. Como a relva ela murcha, como a erva verde ela murcha. Ela segue por um tempo, né? Verde, formosa, atraente, mas ela tem tempo determinado, ela vai murchar com o tempo. Isso vai acontecer. Isso é um exemplo, obviamente, né? Ali em Terrilim, em Salmos. Lá em Provérbios 23, 17 e 18, também vai dizer que nós não devemos invejar o coração dos transgressores da Torá. Antes, no temor ao Eterno, nós devemos perseverar todos os dias, porque certamente há um futuro e uma esperança que não será frustrada. Em Provérbios também 24, 1 e 2, vai dizer que nós não devemos ter inveja dos homens malignos, nem desejar estar com eles, porque o coração deles medita no Hamas, na violência, e os seus lábios foram feitos, né, para falar. Eles só falam em ferir, em machucar, em magoar, em causar lesões, danos. Então nós precisamos tomar bastante cuidado em não nos associarmos com o mal. E de que forma que a gente consegue fazer essa manutenção? Como que nós fazemos essa manutenção de nós não nos associarmos ao maligno, ao mal, ao homem maldoso? De que maneira? É não dando alimento, não alimentando a nossa Yetzer Hará. Então veja que os irmãos eles serviram como incentivadores, como motivadores. Tudo bem que isso fazia parte do plano do Eterno. Isso fazia parte do plano de Hashem. Para que se cumprisse a sua palavra, para que se cumprisse os seus propósitos, para que isso servisse como um instrumento de peneiramento de tudo aquilo que iria acontecer, do povo de Israel, enfim. Uma série de fatores que nós vamos ver no futuro. Mas aqui a Torá nos ensina, nos traz o ensinamento daquilo que nós não devemos fazer. Então, voltando aqui que os irmãos disseram, venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas de água daqui. Então diremos que um animal selvagem o devorou. Então nós vemos aqui duas transgressões. Ó. Eles estão aqui planejando o assassinato. Mas aqui nós estamos falando de Bereshit. A Torá ela foi entregue lá em Shemot, capítulo 20. Não, negativo. A Torá ela existe desde sempre. Nós vamos ver, por exemplo, lá no início, quando o Eterno fala para Caim, dizendo para ele, olha, o que está acontecendo? Por que o teu semblante descaiu? Por que você está dessa forma? Por que você está inconformado? Por que você está indignado? Por que você está alimentando a sua Yetzer Hará? Olha, o pecado, a transgressão da Torá, ela jaz a porta. Ela está aí batendo, ela está querendo entrar. Se você não dominar sobre esse sentimento, se você não dominar sobre essa necessidade, ela vai dominar sobre você. E aí a morte virá. Aqui eu estou parafraseando, obviamente. Não está escrito dessa forma. Aqui eu estou parafraseando, estou ilustrando. Então o Eterno já estava dizendo sobre esse sentimento, sobre essa alimentação.
da Yetzer Hara, da inclinação do mal, para Caim, que ele queria matar Abel. Ele está dizendo, olha, não faça isso. Mude essa trajetória, mude esse caminho. E nós sabemos que a Torá ela foi ensinada de maneira de pai para filho, né? Assim como hoje em dia também nós ensinamos aqueles que são pais, né? Ensina os filhos. Nós não vamos pegar a legislação e dizer para ele, senta aqui que eu vou te ensinar aqui a legislação. Você vai aprender. Claro que não. Isso é com exemplos. Isso é feito de maneira, como é dito, meat, pouco a pouco. Com pequenos exemplos, com pequenas aplicações. Você vai aprendendo a totalidade da legislação de maneira bem prática. Então, os filhos também foram aprendendo dessa forma. Os patriarcas ensinaram os seus descendentes, seus filhos, né, os seus benei, sua descendência, seus filhos. Então aqui nós vemos que eles estão já preparando cometer assassinato, que isso aqui não é homicídio culposo, quando não há intenção de matar, não. Aqui eles estão planejando o dolo. Eles estão planejando aqui, ó. Eles querem matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas de água daqui. E eles vão mentir, eles vão dar falso testemunho, dizendo que o animal selvagem o devorou. Mas por que eles querem cometer essas duas transgressões aqui? A Torá está dizendo que nós não devemos assassinar. A Torá também diz que nós não devemos dar falso testemunho. E aqui eles estão planejando fazer essas duas coisas. Mas por quê? Aqui ele está dizendo. Por conta dos sonhos que ele tem. Ao invés deles terem sonhos, né, usarem isso como um impulso, como uma gangorra para os impulsionar, para eles dizer, não, olha os sonhos que meu irmão teve, eu quero ter sonhos maiores, eu quero mostrar, né, eu quero ser alguém melhor, maior. Eu quero ser alguém que meu pai vai ver e vai falar, uau, esse é meu filho, olha o que ele conseguiu, olha o que ele conquistou, olha, ele está me honrando, olha, ele está honrando o nosso nome, ele está honrando a nossa família, não. Ao invés disso, eles se deixaram, um alimentou a ira do outro, e eles começaram a planejar assassinato, começaram a planejar falso testemunho, ou seja, estão começando, eles estão um alimentando o outro, um sustentando o outro. E é interessante que a Torá ela condena isso. A Torá ela vai dizer sobre isso, que nós não devemos, aqui é uma pequena multidão, mas a Torá vai dizer que nós não devemos nos misturar, nos unir às multidões para praticar a injustiça, para praticar o mal. Isso está lá em Shemot, capítulo 23, se não me falha a memória, versículos 2 e 3, 2 em diante, enfim, versículo capítulo 23 de Shemot. Então nós não devemos nunca, a Torá deixa bem claro, nós não devemos nos unir às multidões. Aqui não está falando de um número expressivo de 10 mil, 20 mil, 1 milhão, não. A Torá está dizendo que nós não devemos nos unir com um grupo de pessoas e maquinar e manipular e começar a planejar o mal, a injustiça, e nem aceitar subornos. E aqui nós vemos que os irmãos de Yosef, eles estão, obviamente aqui não tem Benjamim, nós vamos ver, mas os demais estão aqui planejando o mal. E a Torá diz que nós não devemos fazer isso. Então veja que a Torá ela não esconde, ela não omite o erro daqueles que são a posteriores, né? Depois eles vão aparecer aqui como modelo, como exemplo, muitos deles. A Torá vai mostrar que o Eterno, a aliança que o Eterno fez, ela é perpétua para o povo de Israel. Mas veja que o Eterno ele não omite os erros, as falhas, muito pelo contrário. Ele expõe, ele deixa bem claro
os erros, as falhas, o que eles planejaram, o que desejaram, como que foi esse processo de crescimento, de maturação, de maturidade, de desenvolvimento do caráter, da mentalidade, da obediência, da aplicação da Torá, os altos e baixos na obediência. Isso tudo a Torá relata, para deixar bem claro que o povo de Israel também teve a sua dificuldade, porque são seres humanos. A Torá deixa bem claro que nós precisamos sempre nos policiar para que a gente nunca saia do caminho que é estreito. Existem as placas. Os mandamentos, as instruções do Eterno são como placas numa estrada. A estrada é curta, ela é estreita. Ela tem as sinalizações horizontais, tem as sinalizações verticais, sempre dizendo para nós através dos mandamentos dele. Cuidado com a velocidade, eu não ultrapasse a velocidade. Olha, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita. Olha, existe aí uma lombada. Cuidado. Animais à frente. Não corte, não ultrapasse. Então, os mandamentos são assim também. Os mandamentos eles servem para nos orientar dentro dessa estrada, que é estreita. O caminho é estreito. Mas os mandamentos nos fazem permanecer nessa estrada estreita. Então a Torá deixa aqui bem claro, olha como que os patriarcas tribais, eles falharam dentro da própria família. Isso é para que nós venhamos, como muitas pessoas fazem infelizmente, a ter ódio dos patriarcas tribais, ou das tribos, ou do povo natural, israelita. Não, de forma nenhuma. Isso serve para mostrar para mim e para você as falhas que o ser humano tem. As falhas que eu e você temos, que nós cometemos, que nós praticamos. Mas a Torá sempre nos traz de volta, através dessa sinalização, nessa estrada estreita. Amém. Vamos continuar aqui, senão eu vou ficar só num assunto. Vaishma Reuven, Vayatzelehu, Mi Yadam, vai Omer. No entanto, quando Reuven ouviu isso, ele o salvou de ser morto por eles, dizendo, e disse, né? Lo nakenu nefesh, alma, corpo. Nós não devemos tirar-lhe a vida, nós não devemos ferir a sua alma, matar a sua alma, né? Nós não devemos lhe tirar a vida. Vaiomer alechem, Vaiomer alechem, Reuven. E lhes disse, né, Reuven, né, para eles, e lhes acrescentou Reuven, e disse a eles, e Reuven disse para eles, para todos eles, al tishfechu dam, tishfechu dam, tishpechu, é isso mesmo, estou lendo certo? Tishpechu dam, isso mesmo, tishpechu dam. Ashlechu oto el habor, hazé asher ba midbar. Bamidbar, Veiad al
tishlechu bo. Tishlechu bo. Lema'an hatzil oto mi yadam le hashvo el aviv. Não derramem sangue. Aqui é uma tradução, tá, gente? Até porque não seria floresta ali, né? Seria deserto. Não derrame sangue, Reuve acrescentou. Lance-no em uma das cisternas do deserto. Não, mas não levante as mãos contra ele. Ele tinha intenção de tirá-lo de lá. Mais tarde, ele tinha intenção de tirá-lo de lá mais tarde e levá-lo de volta ao seu pai, ao pai deles, né, Aviv. Por isso, quando Iosif chegou até onde estavam os seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas compridas que vestia, e jogaram em uma cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Então, eles se sentaram para comer sua refeição. Mas assim que levantaram os olhos, viram diante deles uma caravana de ismaelitas, procedentes de Gileade. Seus camelos estavam carregados com resina aromática, bálsamo curativo e ópio. Estavam a caminho do Mitzrayim, do Egito. Aqui está escrito Mitzrayimá, né, no sentido feminino, de Egito, né? Vai Omer Yehudá, El Ehav, e disse, né, Yehudá, e disse Yehudá para os seus irmãos: Mabetza ki na arog. Mabetza ki na harug. Na harug é a rino. Ve risino é damo. Que vantagem teremos se matarmos o nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Olha Yehudá se posicionando aqui. Olha Yehudá fazendo aqui, cumprindo, né? Ou melhor, agindo de maneira que a justiça, né? A interromper uma injustiça. Olha que interessante. Lehu venim quereno. Vehu venim quereno. Nim querenu. Nim querenu. La Ishmaelim. La Ishmaelim. Ve yadenu al terribo. Terribo. Terribo que ahinu. Basareinu hu vaishmeu echav. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, em vez de matá-lo com nossas mãos. Afinal, ele é o nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos consentiram, concordaram. Desse modo, quando os midianitas, mercadores, passaram por ali, eles tiraram Iosif da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que levaram Iosif para o Egito. Reuven voltou à cisterna e, ao ver que Iosif não estava nela, rasgou suas roupas em sinal de luto. Então veja, a ação de Yehudá aqui, ela foi uma ação porque alguns sábios vão dizer, né, de que ele se posicionou porque ele era o próximo da sucessão, né, não, na verdade, não é isso não.
Me perdoe. Não é que ele não é, na verdade, o sucessor depois de Reuven. Não é isso. Me perdoe. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os sábios, mas só para fazer uma analogia aqui, né? Só para fazer uma correção aqui. Na verdade, Yehudá é o quarto dos 12 filhos machos que Yaakov, que Israel teve. Então, Yehudá, ele é o quarto. Não é o próximo na sucessão, né? Ele, na verdade, ele assumiu uma liderança, ele assumiu uma posição, os sábios vão dizer que ele assumiu uma posição de liderança na ausência de Reuven. Né? Agora ele assume essa posição, Reuven ele saiu, né? Ele deixa ali, o próximo sucessão seria Simeão, né? Ele seria o próximo sucessão, porque Rubens, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá Yehudá o quarto, né? Aí vem Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, Benjamim. Não é isso? É isso mesmo. Yosef e Benjamim. Então, essa atitude de Yehudá, de acordo com os sábios, e até mais uma vez peço perdão, não é que ele fosse o próximo filho, mas os sábios vão dizer que ele assume a posição de liderança que é de Reuven por ser o primogênito, o primeiro, né, o filho mais velho. Então agora ele assume essa posição de liderança, indicando ali algo que vai vir a posteriori, no futuro, né? Então ele sugere ali aos irmãos que os irmãos não matassem Yosef, mas ao invés disso eles vendessem como escravo, né? Então esse é um episódio onde os sábios vão dizer, eles vão analisar isso com profundidade, porque isso vai refletir a liderança, o arrependimento, a providência da parte do Eterno, para que Yosef ele pudesse ser preservado, e os planos e os projetos do Eterno, através da vida de Yosef, pudessem ser mantidos. Então o Eterno usa Yehudá ali, no primeiro momento. Obviamente que nós vamos ver mais lá na frente, nós vamos ver na vida de Yeshua também, através da tribo de Yehudá, né, todo o desfecho messiânico que vai acontecer. Mas nesse momento aqui em Yosef, nós vemos Yehudá se posicionando como alguém que está preservando a justiça, que está lutando para que a justiça pudesse ser feita de certa forma. Né, até porque, dando sequência aqui, Yehudá ele vai argumentar que não haveria benefício em derramar o sangue de Yosef, porque é o irmão deles. E ele vai sugerir, então, vamos fazer o seguinte, não vamos derramar o sangue dele não, ou seja, ele está preservando, ele tá indicando, ele está sugerindo não cometer uma transgressão, não cometer um pecado. Mas em contrapartida está sugerindo cometer um outro pecado. Olha, não vamos derramar o sangue dele não, mas vamos sequestrar ele e vender ele como escravo para, digamos assim, ser menos pior. Mas é uma transgressão do mesmo jeito. Só que obviamente que o resultado, a paga desse pecado é outra, né? Vamos dizer assim, é mais branda, mais leve, porque Yosef vai continuar vivo. Então ele vai dizer assim, não vamos cometer dolo contra o nosso irmão assassinando ele não, mas vamos vender ele. E aí ele acaba sugerindo que os irmãos pratiquem um outro tipo de pecado, uma outra transgressão. Mas vamos dizer que ele está aprendendo a ser um líder justo. Vamos dizer que ele está ainda num processo. E aí ele começa a sugerir uma outra ação que não fosse uma ação tão severa. Uma ação que não teria como voltar atrás. Que não teria como se arrepender e voltar atrás. Então o que ele faz? De acordo com aquilo que os sábios vão dizer.
ele vai então agora evitar a culpa de sangue. Então Yehudá ele compreende que o assassinato ele seria uma transgressão mais grave, sem condições de voltar atrás. E ele busca então uma alternativa para evitar essa transgressão tão severa. Mas ele falha, como eu disse, moralmente. Porque ele vai consentir em sequestrar e vender o irmão. Então alguns rabinos, alguns sábios, eles vão sugerir que Yehudá, apesar desses erros, ele mostrou aí um resquício de responsabilidade na tentativa de preservar a vida de Yosef. Isso é entre aspas, porque não se sabia o que iria acontecer com a vida de Yosef sendo vendido para o povo pagão. Será que eles iriam preservar a vida de Yosef? Será que eles iriam matar Yosef? Não se sabia. Então é um resquício de justiça ali por parte de Yehudá. Mas ainda assim, diante dos irmãos, foi o que procedeu de maneira mais justa. Ramban ele vai dizer que, embora Yehudá ele tenha tomado a iniciativa, na verdade a decisão foi guiada pelo Eterno. Para que os planos, para que os projetos do Eterno pudessem ser mantidos. Então, levar Yosef até o Mitzrayim para cumprir o seu destino, o seu propósito, né, como um futuro salvador ali da família, do mundo, dos seus conterrâneos, dos seus parentes, né, naquele tempo de fome que vai vir no futuro. Isso é plano do Eterno. Então o Eterno usa a vida de Yehudá, de acordo com o Ramban, para que isso pudesse acontecer. Mas Yehudá, obviamente que não sabia disso. Mas eu acredito que o Ruach HaElohim, né, o mover do Eterno, o tomou ali naquele momento, fazendo com que ele tivesse um vislumbre de justiça, de tzedakah, né, para cumprir para com teu irmão. E o Midrash ele vai dizer que depois desse evento os irmãos vão culpar Yehudá, não por ele não ter feito mais para salvar Yosef de maneira completa. Então essa crítica ela teria contribuído para que houvesse um arco de arrependimento da parte de Yehudá, que nós vamos ver mais à frente, ali no capítulo 38, que nós já vamos abordar daqui a pouquinho, né? Inclusive, lá na frente, no capítulo 44, e nós vamos abordar isso nas próximas parashot, o próprio Yehudá ele se coloca na posição de se apresentar como um substituto, como um korban, de certa forma, né, em troca da vida de Benjamim. E alguns outros comentaristas também vão ver essa ação, né, de Yehudá como uma transição, como um ponto de interferência, um ponto intermediário, né, no desenvolvimento moral, no desenvolvimento crítico, no desenvolvimento de justiça da parte de Yehudá, né, porque ele não era o líder dos seus irmãos. Ele era o quarto, vamos dizer assim, né, na posição hierárquica de nascimento ali dos seus irmãos. E Yosef, como sendo o 11º, quando ele se apresenta, né, como alguém que iria liderar os seus irmãos, é por isso que isso gerou essa repulsa por parte dos irmãos, porque ele era o 11º. Então tinha todos os outros que estavam, os outros 10 que estavam anterior a ele, né, antes dele. E ele agora se apresenta como alguém que vai ser líder dos irmãos. E Yehudá ele era o quarto. Yehudá ele é o quarto. 4 é porta, Dalet, né? Então agora ele serve como uma porta que vai transicionar, que vai mudar esse decreto que os irmãos já tinham dado, né? De matar Yosef, para tirar Yosef da situação de morte, servindo como porta para levar
Yosef até o Mitzrayim, até o Egito, para que através de Yosef o Eterno pudesse cumprir ali o plano de redenção, o plano de salvação, o plano de sobrevivência para todo o seu povo, para todo o Israel, e todos os seus familiares, por intermédio da vida de Yosef. Então veja que Yehudá ele serviu de fato, na posição que ele ocupa dos 12, ele serviu como Dalet, ele serviu como a porta de transição da morte para a vida. Não apenas da vida de Yosef, mas da vida deles mesmo, que foi através de Yosef que o Eterno cumpriu esse plano de recuperação, esse plano de redenção, esse plano de salvação. Então, por exemplo, o Zohar ele vai enfatizar que Yehudá ele começou então a assumir esse papel de liderança. Então, embora ele não tenha sido a solução perfeita, ao menos vai demonstrar que Yehudá ele era mais influente, sensato, do que os outros irmãos naquele momento. Ele assume essa posição, ele tem um poder de persuasão ao ponto de transicionar a mente dos irmãos e dizer, calma aí, a gente não precisa ser tão severo, a gente não precisa cometer esse pecado, né, esse pecadão, vamos cometer um pecadinho. Um pecado menos severo. A gente não quer ele perto da gente. A gente não quer que ele continue aqui compartilhando esses sonhos mirabolantes dele, esses sonhos de dizer que vai nos governar. Então a gente não vai ouvir mais a voz dele, não vamos ouvir mais os seus sonhos, não vamos ter que nos submeter a esse sonhador. A gente também não precisa derramar o sangue dele. Olha que coisa abominável que nós vamos cometer. Isso vai ser desonroso para a nossa família. Isso vai ser desonroso para nós diante de Deus. Isso vai ser desonroso para o nosso pai. Um irmão matando o outro. Nós conhecemos a história do nosso antepassado. Olha o que Caim fez com Abel. Não vamos fazer isso. Vamos vendê-lo. Pronto, vamos diminuir a nossa culpa. E foi o que fez, né? Então Yehudá ele opta por uma solução que nós já vimos, é imperfeito, óbvio. Mas nós entendemos também que é o Eterno usando, né, esse Dalet, essa porta, para que pudesse transicionar Yosef para onde o Eterno queria de fato Yosef. Porque o sonho de Yosef precisava ser cumprido. Então veja que Yehudá ele serviu de fato como essa porta de transição para que Yosef pudesse ser elevado. Ele desceu ao poço, mas agora ele subiu. Vai subir, né, obviamente, ao trono, ao reinado, ao governo. Mas é uma solução imperfeita, mas ela é menos danosa, né? Então, isso vai mostrar pra gente que ser líder ou ocupar uma posição de liderança não é ser perfeito. De forma nenhuma. Mas a liderança, ela é um papel onde o Eterno ele tem preeminência. Ser líder é dar, né, liderar alguém é permitir que o Eterno, que é perfeito, atue, mesmo em meio às nossas imperfeições. Ok? A falha de Yehudá, essa falha inicial de Yehudá em vender, né, e Yosef, vai contrastar, como eu já disse, com a coragem dele, né, quando ele vai assumir lá na frente a responsabilidade por Benjamim. Então veja que é um processo que ele está enfrentando. Ele disse, opa, peraí, todo mundo está querendo tirar a vida do nosso irmão. Eu também não quero ele perto de mim. Eu também não quero ter que conviver com essa arrogância, vamos dizer assim. Mas a gente não pode agir dessa forma. Então ele começa a agir de uma forma a galgar, fazer essa aliot, né? Subir degrau por degrau. Aliar por aliar, né? Subida por subida. E mesmo com essas ações, né, moralmente ambígua de Yehudá, a gente vai ver, obviamente, o plano do Eterno se cumprindo ali, sendo realizado. E aí, Yosef ele vai estar nesse processo de transição. Continuando aqui, né, o contexto.
É só pegando aqui, ó. Venha, vamos vendê-lo aos ismaelim, em vez de matá-lo em nossas mãos. Afinal, ele é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram, consentiram com a proposta. Desse modo, quando os midianitas, né, os mercadores, passaram por ali, eles tiraram Iosif da cisterna e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que levaram Iosif para o Mitzraim, né, para o Egito. E quando Reuven voltou à cisterna, ao ver que Iosif não estava nela, ele rasga então suas roupas em sinal de luto, porque ele imaginou que pudesse ser morto, pudesse ter sido morto, enfim. Ele voltou até onde estavam então os seus irmãos e disse: o menino não está lá. Aonde eu irei agora? Que satisfação eu vou dar para o nosso pai? O que eu vou dizer para o nosso pai? Cadê o menino? Então esse momento aqui vai salientar o princípio bíblico, né, do Midah Kneged Midah, né, ou seja, quando a proporção, é o sentido da proporção, né, quando o castigo o castigo recebido ele é idêntico, né, e proporcional ao crime cometido. Então em Yaakov ele enganou o pai usando o cabrito. Portanto, então ele vai ser enganado agora da mesma maneira pelos filhos, que vão usar um cabrito também para molhar nele a túnica que ele fez para Iosef, que o próprio Yaakov, o próprio Israel fez para Iosef, e os filhos vão devolver isso para ele, que nós vamos ver logo aqui na frente, né? Eita, peraí. Aqui, ó. Eles pegaram a capa de Iosef, mataram um bode, um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. Então enviaram a túnica de mangas compridas e fizeram-na chegar a seu pai, dizendo: encontramos isto, você a reconhece como túnica do seu filho ou não? E ele reconheceu e gritou: é a túnica do meu filho. Algum animal selvagem fez Iosef em pedaços, o devorou. Iosef, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco em torno da cintura e lamentou pelo seu filho por muitos dias. Apesar de todos os filhos e filhas tentarem consolá-lo, ele recusou todo consolo, dizendo: não, descerei à sepultura, a meu filho lamentando. E seu pai chorou por ele. No Egito, os midianitas venderam Iosef para Potifar, um eunuco de Faraó, um príncipe da guarda. Então, a partir daqui, nós vamos ver, né, agora o plano do Eterno, né? Nós vamos ver, como eu disse, nós vamos ver o processo. Primeiro nós vamos ver o processo de Yehudá. Nossa, está ventando muito aqui, tá preparando para chover, tá fazendo uma barulhada, não sei se dá para ouvir aí, eu espero que não, para não atrapalhar aí a transmissão. Então, irmãos, nós vamos ver agora o processo, a transição. A Torá ela vai interromper essa narrativa de Iosef, vai adentrar a transição de Yehudá, vai contar a transição da posição de Yehudá e depois volta para contar novamente a história de Iosef. Então, a partir desse momento aqui, a Torá vai mostrar essa transição de liderança, a transição do posicionamento de justiça, mudando o caráter
de Yehudá. Isso nós vamos ver amanhã de manhã. Deixa eu só colocar aqui o slide para que a gente possa recitar Birkat Kohanim. Pronto, irmãos. Aqui é Birkat Kohanim, o slide da Birkat Kohanim. Vamos recitar agora a bênção sacerdotal, para que o Eterno ele possa de fato nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo e qualquer mal. Que o Eterno possa guardar nossa casa, guardar nosso coração, nossa mente. Vamos recitar agora. Yevcharecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom b'sheneshua HaMashiach, Elohim melech neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça o Eterno o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante o Eterno o seu rosto sobre ti e te conceda a plenitude de paz, que excede todo entendimento. A Shalom, que representa paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, nosso Elohim, o nosso Abba, nosso Pai, pelos méritos de Yeshua, o nosso Messias, pois Elohim, o nosso Deus, é Rei fiel. Amém, amém, ve amém, Baruch Hashem. Que o Eterno continue te abençoando nesse Shabbat, nessa noite. Que o Eterno, ele de fato, ele traga a Shalom, essa Shalom que nós recitamos agora na Birkat Kohanim. Que você tenha uma noite abençoada, abençoadora, uma noite de reparação. Que a presença do Eterno, ela continue na sua casa, no teu lar, no seu bairro, na sua rua, que você seja um instrumento do Eterno para poder abençoar vidas, pelos méritos de Yeshua. E se o Eterno nos permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente juntos para poder continuar esse estudo maravilhoso, dessa porção maravilhosa da Santa Torá, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Amém? Lehitraot, nos vemos amanhã com a permissão do Eterno. Shalom, shalom. Beijo grande no teu coração. That's